Vocês podem ver que é entender o que é software e como a engenharia ajuda a construí-los com qualidade. Compreender as características básicas do desenvolvimento de sistemas utilizando técnicas de engenharia de software. Perceber como se comporta a análise e o projeto de software orientado a objetos e como podemos utilizar padrões nesses projetos. Qual é o conteúdo programático dessa disciplina? No nosso próximo slide, nós temos aí em que temos o estudo da engenharia de requisitos e modelos de projetos de desenvolvimento de software, testes e manutenção de software, análise de projeto orientado a objetos e os padrões de projeto. Certo, pessoal. Então, vamos acompanhar aí o que a gente vai aprender hoje aqui na nossa aula. Então, os objetivos da nossa aula de hoje é entender as principais características de um software, ou seja, o que vem a ser, o que vem a compor um software, quais as principais características presentes em um software. E o nosso segundo objetivo aí é compreender a importância da engenharia de software para o desenvolvimento de sistemas com qualidade. Então, o desenvolvimento de um software é um processo muito minucioso, é um processo que abrange diversas variáveis, diversos contextos que tornam esse processo complexo. Vocês já viram isso nas disciplinas de programação, mas até aí vocês já observaram somente um contexto, um lado da moeda, já que existem diversos aspectos que devem ser considerados aí no processo de desenvolvimento de software. Continuando ali no slide, se vocês verem, a engenharia de software dispõe de métodos bastante didáticos para se construir o software. No caso aí, métodos, maneiras de fazer, como é que a gente vai fazer para se construir um software e fazer com que isso seja plausível, seja adequado para acompanhamento de diversas pessoas. Ok? Além disso, didático. Como é que nós vamos fazer disso um padrão que possa ser, vamos dizer assim, escutado, possa ser lido por diversas pessoas e que isso faça algum sentido. Os softwares, no caso, eles fazem parte do cotidiano das pessoas. É comum vocês irem aí a hospitais, ao supermercado e ver lá e lidar com pessoas trabalhando com software. Então, é de extrema importância que diversas etapas foram vencidas, diversas etapas para que se chegue até aquele processo ali, até aquele momento. Esses softwares podem ser sistemas simples ou complexos. Simples, o sistema que vocês veem aí no supermercado, no caso um PDAzinho para vocês, só PDV, me desculpa, um PDVzinho para vocês, ponto de venda, para registrar a venda de produtos, ou mesmo um software complexo, um software espacial, por exemplo, ou um software que é embarcado num avião. São sistemas críticos que devem, no caso, ser testados, retestados, para que não ocorra nenhum problema. Quantas vidas não seriam perdidas caso um software desse apresente um problema, não é mesmo? Na sequência, temos que desenvolver, olha aí, pessoal, um software não é uma tarefa trivial, não é tão simples assim, visto que os softwares, por exemplo, eles não são tangíveis, é algo abstrato, eu não consigo simplesmente ir lá e pegar um software. Isso mesmo, então vamos agora usar as palavras de especialistas, no nosso caso aqui, segundo o Fresno, um software é um produto que os profissionais de software constroem e depois mantêm ao longo do tempo. Vocês vão ver que, além de construir, há diversos processos e esses processos fazem uma diferença muito grande no sucesso ou insucesso do software após a sua implantação. Nós temos que considerar que há um ciclo de vida. Outra definição que nós teríamos aí de especialistas, que é do Somerville, muito conhecido na literatura de engenharia de software, define software como um conjunto de programas separados, arquivos de configuração, documentação e sites. O software não é apenas um arquivo instalado em um computador, mas compreende uma gama vasta de artefatos. Bom, pessoal, o que está se falando agora? Estou falando de software. Se eu estou falando de software, quem pensa que software é um único arquivo está com uma visão bastante simplista e bastante restrita do assunto. Tá? Quando se fala software, nós estamos falando de uma gama de arquivos, de acordo com o autor falou também. Classificações desse software. Então, no nosso
no livro do Presma, vocês podem encontrar essas categorias aí. Então vamos começar, né, Alex, apresentando um pouquinho sobre cada uma dessas categorias. Então vamos começar com de sistemas. Então são aqueles softwares que servem para trabalhar com outros softwares. Temos outros tipos também. Vamos olhar aí no slide? É isso aí, acompanhando. O segundo aí é o de aplicação. Qual é o sentido desse software de aplicação? É resolver uma necessidade específica. Vamos lá, vamos acompanhar outras categorias aí. Um outro ponto, científico de engenharia. Pode estar relacionado ao quê? São algoritmos numéricos, trabalham com grande quantidade de dados. Que tipo de dados? Por exemplo, lá da astronomia, tem os dados espaciais. Então, o software científico aí trabalharia nesse caso, um caso genético, dados genéticos. Basicamente, um software que está nessa categoria, né, científico, ele tem um grande volume de processamento dos dados numéricos. Outro tipo aí, Alex, que nós temos? Vocês podem observar aí, são, no caso, os softwares embutidos, que estão presentes no cotidiano, por exemplo, nos eletrodomésticos. Quem nunca manuseou, me desculpem, um micro-ondas, ou então, se vocês lembrarem lá, os nossos automóveis modernos aí, com computadores de bordo, que realizam atividades lá dentro do seu carro. Então, são softwares embutidos. Outra categoria. Mais uma aí, observem. Para linhas de produto, determinado aí numa função específica. Exemplos disso, o próprio editor de texto, a planilha eletrônica, aplicações para trabalhar com banco de dados, são alguns exemplos dessa categoria. Na sequência, mais um. Aí nós temos a categoria de softwares para, no caso, as aplicações da web. Outra categoria aí. E a última categoria é voltada para inteligência artificial, IA. São programas que vão trabalhar de uma forma não numérica ou de uma forma simbólica. Isso vocês vão ver lá, pessoal, lá no quarto dia tem a disciplina de IA. Mas só para adiantar um pouquinho, são softwares direcionados ao aprendizado, né, que tenham um aprendizado embutido. Ele vai ter um comportamento inteligente, que a gente vai agora trabalhar um pouco com a engenharia de software propriamente dita, né? É isso aí, pessoal. Depois de tantas categorias, nada como a gente conhecer agora a engenharia de software, que está aí relacionada aos aspectos de produção de um software, ou seja, as fases que vão ser utilizadas até a implantação do software, certo? Então, o que é a engenharia de software? O que a gente poderia dizer sobre a engenharia de software? Aí está mencionando que é uma disciplina, além de todos os conceitos e aspectos vinculados à produção de software. Então, nós temos que, além da disciplina, a engenharia de software engloba aspectos, métodos, ferramentas, processos, fases, que vão possibilitar, e nós vamos conhecer eles aqui na nossa disciplina, para que nós possamos chegar ao objetivo final. Construir um software com qualidade, que obedeça custos, prazos estipulados no início da nossa aplicação, no início do nosso projeto, a fim de que ao final nós cheguemos ao final, obtenhamos um software com qualidade. Ok? Vamos prosseguir então aí, pessoal. Então, Alex, já para a gente entender a ideia de engenharia de software, vamos tentar entender um pouco sobre o surgimento da engenharia de software. Bom, então naquela época a gente vai voltar aí para 1950, mais ou menos, na década de 50, em que os softwares desenvolvidos eram feitos de maneira artesanal. Um outro ponto importante aí, como vocês podem ver, que naquela época o foco das pesquisas era basicamente o hardware. Mas um outro ponto interessante aí no slide é que os softwares desenvolvidos sem técnica e o hardware era escasso. Então, o que aconteceu, pessoal? Olha, passaram a surgir grandes sistemas mais complexos, sistemas que tinham maiores funcionalidades, os requisitos, lembra que eu comentei aí no início da aula. Como consequência disso, passaram a ter muitos problemas e não existia documentação. Acompanhe aí no slide que a gente tem algumas consequências que foram criadas devido à falta dessa documentação. A primeira foram que os prazos não eram cumpridos. Além disso, a partir desse momento, né, quais as consequências que a gente pode imaginar devido aos prazos não serem cumpridos? Eu acho que aí foi um movimento em cascata. Depois, os recursos extrapolavam a estimativa. Após isso, a qualidade do software já era questionável. O software já muitas vezes nem atendia a ideia geral do produto que foi solicitado. Então, além de prazos,
custo e qualidade, nós temos outras consequências dessa falta de documentação. Vamos observar aí que o produto final não refletia o que era solicitado pelo cliente. Além disso, a difícil e constante manutenção que um produto de software envolvia. Esse processo de manutenção, na aula 4, que nós vamos mencionar a parte de teste de manutenção, vocês vão ver a importância que está por trás do processo de manutenção. Tudo isso, no fim, a gente com o objetivo de chegar ao software de qualidade. Última consequência aí que nós temos para os nossos softwares lá na década de 50 e 60, que a Teresa mencionou, que não era possível conhecer os efeitos de uma mudança.